Falar sobre o Sérgio é ter em si a marca de um amigo. Como todos que o conheceram. Quem o conheceu e que não foi, não é? Todos que conheceram o Sérgio acabaram sendo seus amigos. Não por cada um, mas por ele. Faço aqui um elogio a Sérgio Vicente Mota, grande amigo, grande professor, professor com raríssima sensibilidade crítica, sensibilidade tamanha que lhe permitiu, com estilo, enveredar para as artes plásticas. Professor, ensaísta, artista, que muito bem administrou a graduação e a pós-graduação da área de letras do IBILSE. Teve participação significativa junto aos conselhos curador e editorial da editora da Unesp. Grande amigo, grande professor, grande filho, pai e esposo. O que eu poderia falar sobre o Sérgio Mota? Eu gostaria de falar que o Sérgio era um professor comprometido com a aprendizagem dos seus alunos e também com todas as demais atividades da universidade. O Sérgio era um homem elegante no trato com os alunos, os colegas, os funcionários e era muito receptivo às pessoas. Era também um pesquisador curioso e criativo que tinha uma sólida formação nos estudos literários. E era também um artista que, mesmo não tendo trilhado as artes plásticas como profissão, criou muitos trabalhos de arte, como, por exemplo, este desenho da caneca que, em 2007, comemorou os 50 anos do IBILSE. Eu queria dizer uma coisa que me marcou para o resto da vida. Ele dizia aos alunos do Fundamental 2 que ele tinha uma pulga em seu bolso. Não sei se você conhece essa história. Ele tinha uma pulga em seu bolso. E essa pulga lhe dizia tudo que ela via e que ela sabia. Ele escreveu, inclusive, um livro muito interessante. O título era Afrodite, a Pulga Maluca. E todo ilustrado por ele com o seu tradicional e criativo traço, óbvio, né? Um artista. Ele foi ilustrador com seu traço genial de sempre. Depois eu fui rever o Sérgio quando nasceu Afrodite, a Pulga Maluca, que foi a Votuporanga por meu convite para o Sérgio lançar o livro lá também. Lá eu dava aula. Depois, mais tarde ainda, eu me encontrei com o Sérgio quando eu já estava aposentada e tinha voltado a estudar. Estava terminando o meu curso de doutorado aqui no IBILSE, orientado pelo meu querido amigo e saudoso também, Carlos Daglian. E fiquei muito feliz de rever o Sérgio, retomamos a amizade, que saltava sempre um período de afastamento, mas era interessante, porque as grandes amizades, elas são atemporais. Quando a gente se vê depois de um tempo, parece que esteve juntos no dia anterior, não é verdade? Era assim com o Sérgio. Perdemos o contato de novo. E sabe, fui reencontrar o Sérgio já na academia, na Arlec, Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. Programamos tanta coisa, planejamos tantas coisas, realizamos tantas atividades em conjunto e fortalecemos entre nós aquela amizade antiga que vinha recortada, mas sem nunca perder o vínculo. Então, o que marca para mim, né, em relação a significado, né, que o Sérgio tem na minha vida, é construção,
generosidade, esforço, trabalho, né? Eu me lembro do processo de construção da tese de doutorado do Sérgio, foi um trabalho longo, de 7, 8 anos, ele escrevendo, reescrevendo, revisando, fazendo de novo, até chegar no ápice, né, que ele poderia para a contribuição. A ideia do Sérgio era deixar um legado para que os alunos pudessem consultar quando precisassem. Então, esse aspecto positivo é muito importante. Do ponto de vista profissional, né, eu acho que o Sérgio construiu a vida de milhares de alunos, como eu, como praticamente a minha geração inteira. Do ponto de vista humano, né, o Sérgio era conhecido justamente por ser uma pessoa tímida, bem-humorada. O Sérgio era muito desligado. Eu me lembro de uma circunstância que eu entrei na sala dele, no gabinete dele na Unesp, e tinha acabado a luz, mas eu acho que fazia mais de 1 hora, né? E o Sérgio tinha acabado de se tocar, que tinha acabado a luz na Unesp, estava olhando para o ar-condicionado, meio assim pensando o que poderia estar acontecendo. Então o Sérgio era essa pessoa extremamente focada, né? Ele está sempre numa realidade paralela. Assim, de fato, o Sérgio era um professor com alma de artista, né? Ou talvez um artista com alma de professor. Mas foi uma figura muito marcante, acho que para toda a minha geração, né? Como sinônimo de generosidade, de construção, de tudo aquilo de bom que a universidade pública conseguiu construir para uma geração inteira. Eu tenho muita saudade do Sérgio. O que falar dele, assim para fechar? Humano, demasiadamente humano. Foi um privilégio trabalhar com o Sérgio, conhecê-lo durante 4 décadas. Uma década trabalhando, as outras tendo uma relação pessoal significativa. Só posso agradecer a tudo isso. E as sementes que ele lançou, centenas ou milhares de alunos, estão aí frutificando. E a filha dele, Maiara, principal semente, é tão humana quanto ele. É isso que fica. Parece que nós passamos, mas nós ficamos naquilo que realizamos, naquilo que fomos. Isso é o Sérgio. É com saudade sempre que falo dele, mas sempre com a maior relação afetiva, pela enorme pessoa que ele sempre foi. Após aposentar-se, ele se dedicou a escrever histórias, a desenhar, a pintar, a fazer esculturas, né? E o Sérgio, ele sempre foi uma alma boa. Ele foi considerado e respeitado pela família e pelos amigos, né? Ele gostava muito da família, ele preservava a família. Enfim, para terminar, pessoal, eu estou emocionada. O Sérgio foi um artista em narrativas, um artista no traço e um artista na vida. Ele é inesquecível. Grande abraço a você, meu eterno amigo. O poema Memória, de Carlos Drummond de Andrade, retrata bem o que nós sentimos pelo Sérgio. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode olvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Hoje é um dia de homenagem. Não vamos lastimar a travessia que o Sérgio fez para o outro lado do rio, mas sim agradecer os tempos que navegamos com ele nas águas da existência. Quando ele chegava para conversar e sentava
na mesa, sempre tinha uma caixinha com pequenos papéis. Enquanto a gente conversava ou trabalhava, o Sérgio traçava alguns desenhos. Ao final da conversa, aquele desenho com traços muito característicos virava uma pequena obra de arte. Um lápis e o papel virava uma pequena história. Um pedacinho de massa de brincar podia virar na mão dele uma pequena escultura. Ele tinha o dom, não sei se é dom, se é característica, se existe diferença nos termos, mas ele tinha a capacidade de transformar os objetos que lhe caíam na mão. E sempre para uma coisa mais bonita: tinta, caneta, argila, madeira, lápis, borracha. Eu não me lembro de alguma coisa que o Sérgio tenha, algum material que ele tenha, que tenha passado pela sua mão e tenha saído igual. De sair muito especial. Eu fiz uma pergunta: quem era o Sérgio? Era o amigo? Bom como ouvinte, com palavras coerentes que nos fazem pensar, alegre, bom contador de casos e com um humor super refinado. Tinha uma característica que eu esqueci de falar. Em Aridanha a gente ia muito pescar e ele era um exímio pescador de lambari. Isso era frequente, nós íamos pescar em Aridanha e ele pescar lambari, e era todo orgulhoso porque ele dizia que ele era o que mais sabia pescar. Quem era o Sérgio para mim? Alto no físico, grande de alma e artista muito bom que sorria com os olhos. Um recado para você, meu eterno amigo, onde estiver. Receba um beijo pela felicidade que você espalhou enquanto esteve por aqui. Um beijo, Sérgio.